Jacó amava todos os seus filhos, mas José tinha um lugar especial em seu coração. Ele enchia José de presentes e afeto, o que não era bem visto por seus irmãos. Eles sentiam inveja de José e de seu status privilegiado. Apesar do amor de seu pai, a vida de José estava prestes a mudar. Ele tinha sonhos vívidos que indicavam um futuro poderoso. Nesses sonhos, seus irmãos se curvavam diante dele, intensificando o ciúme. Consumidos pela inveja, eles conspiraram contra ele. Um dia, enquanto cuidavam das ovelhas, eles viram sua chance. José, enviado por seu pai para ver como seus irmãos estavam, aproximou-se deles sem saber de suas más intenções. Este encontro marcaria uma virada na vida de José, levando-o por um caminho de dificuldades e bênçãos inesperadas. José teve sonhos vívidos. Em um sonho, seu feixe de trigo estava em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Animado, José compartilhou seus sonhos com seus irmãos, sem entender o seu significado. Seus irmãos ficaram furiosos e zombaram. Você pensa que vai governar sobre nós? A raiva deles cresceu e eles planejaram se livrar de José e silenciar seus sonhos. Eles o viam como uma ameaça à sua posição e futuro. O ciúme deles o cegou para o amor e lealdade que deviam ao seu irmão. Os sonhos de José haviam, sem querer, iniciado uma tempestade de ciúmes. Um dia, os irmãos de José estavam cuidando de ovelhas perto de Dotã. Jacó enviou José para ver como eles estavam, sem saber do perigo que aguardava seu filho amado. Vendo José se aproximar, os irmãos elaboraram um plano perverso. Aí vem o sonhador, eles disseram com desdém. Eles agarraram José e o jogaram em um poço seco. Enquanto faziam sua refeição, uma caravana de mercadores passou a caminho do Egito. Judá sugeriu que vendessem José como escravo, em vez de matá-lo. Eles trocaram seu irmão por 20 moedas de prata. José foi levado para o Egito, despojado de sua liberdade, família e sonhos. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, José nunca perdeu a esperança, acreditando que Deus tinha um plano para ele. No Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial do faraó. Apesar de suas circunstâncias, José permaneceu diligente e confiável. Potifar reconheceu as qualidades de José e o colocou como responsável por toda a sua casa. José prosperou, provando que mesmo na escravidão é possível encontrar propósito e dignidade. No entanto, a vida de José teve outra reviravolta inesperada. A esposa de Potifar acusou falsamente José de transgressão, levando-o à prisão. Apesar deste contratempo, o espírito de José permaneceu inabalável. Ele continuou a confiar no plano de Deus, mesmo quando confrontado com tal adversidade. Na prisão, as habilidades de José brilharam, conquistando a confiança do carcereiro. Entre os prisioneiros estavam o copeiro e o padeiro do faraó, que tiveram sonhos vívidos que os perturbavam. O copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos, produzindo uvas que ele espremeu na taça do faraó. José interpretou isso como significando que o copeiro seria restaurado à sua posição em 3 dias. O sonho do padeiro foi menos feliz. Pássaros comiam de cestos de pão em sua cabeça, significando sua execução em 3 dias. As interpretações de José se mostraram precisas. O copeiro foi libertado e restaurado à sua posição, enquanto o padeiro encontrou seu destino previsto. O copeiro do faraó contou a ele sobre José, o hebreu preso que havia interpretado seu sonho com precisão. O faraó, desesperado por respostas, convocou José. José, guiado por Deus, interpretou os sonhos do faraó. As 7 vacas saudáveis e as espigas de grãos
representavam 7 anos de abundância. As 7 vacas doentes e as espigas murchas representavam 7 anos de fome. A interpretação de José impressionou o faraó, que reconheceu a sabedoria em suas palavras. Impressionado, o faraó nomeou José como seu segundo em comando. "Você estará sobre a minha casa", declarou o faraó, "e todo o meu povo será governado de acordo com a sua palavra." José, antes um escravo, era agora o governador do Egito. Sua sabedoria e habilidade o elevaram a uma posição de grande poder e responsabilidade. José, com sua nova autoridade, assumiu o comando. Ele viajou por todo o Egito, instruindo o povo a armazenar grãos. Ele estabeleceu celeiros por toda a terra. Sua previsão e liderança salvaram o Egito. Os anos de fartura passaram, e o Egito acumulou vastas reservas de grãos. Os celeiros transbordavam, um testemunho da sabedoria de José. A fome atingiu Canaã com força. Jacó e seus filhos lutavam para sobreviver. Ouvindo dizer que havia grãos no Egito, Jacó enviou seus filhos, exceto o mais novo, Benjamim, para comprar comida. Ele temia pela segurança de Benjamim, lembrando-se do destino de seu amado José. Os irmãos chegaram ao Egito, sem saber que o governador diante deles era seu irmão há muito perdido, José. José os reconheceu instantaneamente, mas eles não o reconheceram. Ele testou o caráter deles, acusando-os de serem espiões. José exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Os irmãos, desesperados para provar sua inocência e obter comida, concordaram em voltar com Benjamim. Os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim. José, tomado pela emoção, não pôde mais esconder sua identidade. "Eu sou José, seu irmão", ele revelou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Os irmãos ficaram atônitos. Medo, culpa e vergonha os dominaram. José tranquilizou seus irmãos, dizendo-lhes para não terem medo. Ele perdoou seus irmãos, reconhecendo que suas ações acabaram levando à salvação de muitos. José, reunido com sua família, os trouxe para o Egito. Ele forneceu-lhes terras e recursos, garantindo seu bem-estar. Jacó, tomado de alegria ao ver seu amado José vivo, chorou lágrimas de gratidão. A história de José é um testemunho do poder da fé, do perdão e da resiliência. Apesar de enfrentar dificuldades inimagináveis, José nunca vacilou em sua crença em Deus. Ele via suas circunstâncias, por mais terríveis que fossem, como oportunidades de crescimento e aprendizado. Sua história nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Ela nos encoraja a abraçar os desafios, a confiar no plano de Deus e a nunca desistir de nossos sonhos. A jornada de José, de filho de um pastor a um poderoso governador, é uma inspiração para todos nós. A adversidade pode refinar nosso caráter, fortalecer nossa determinação e nos levar a um destino muito maior do que poderíamos imaginar. Ao nos apegarmos à nossa fé e confiar no plano de Deus, nós também podemos superar obstáculos e realizar coisas extraordinárias. A vida de José é um lembrete poderoso de que todos nós temos um propósito. Podemos não nos tornar todos governadores ou interpretar sonhos, mas cada um de nós tem talentos e habilidades únicos que podem ser usados para fazer a diferença no mundo. A história de José nos encoraja a descobrir nosso próprio propósito, a abraçar nossos pontos fortes e usá-los para servir aos outros. Como José, podemos enfrentar momentos de dúvida, medo e incerteza, mas, lembrando de seu exemplo, podemos encontrar a coragem de perseverar e permanecer fiéis a nós mesmos. A história de José é um farol de esperança, lembrando-nos de que, mesmo diante da adversidade, nossos sonhos podem se tornar realidade
e nossas vidas podem ter um impacto profundo no mundo ao nosso redor. Ou